Esses são alguns jogos que se passam no Brasil. Jogos com cenários brasileiros já não são tão raros, e ainda que alguns clássicos tenham retratado o nosso país de forma um pouco diferente no passado, títulos mais atuais possuem representação com alto nível de fidelidade, ainda que elas não sejam perfeitas. Conheça ou relembre esses títulos e suas homenagens ao Brasil. O primeiro jogo é Mario e Sonic, Jogos Olímpicos no Rio. Lançado no Wii e Nintendo para comemorar os Jogos Olímpicos no Rio de 2016, Mario e Sonic utilizavam o cenário carioca como principal palco para suas modalidades esportivas. Mario, Sonic, Knuckles, Luigi e Peach, entre outros, participaram de diversas competições e usaram estádios ou locais reais. O game seguiu a série de crossovers olímpicos entre esses dois personagens e agradou o público. O próximo jogo é Assassin's Creed 3. Quase ninguém acreditou quando viu, mas Assassin's Creed 3 tem realmente uma fase no Brasil. Ela se passa nos dias atuais e não nos anos longínquos do protagonista da ação principal. Neste cenário, controlamos Desmond Miles em um bairro em São Paulo, onde ele precisa realizar mais uma de suas missões. O problema é que o jogo retratou nosso país com um olhar preconceituoso, o que gerou reclamações na internet. A produtora Ubisoft se desculpou na época e prometeu não repetir o mesmo erro. Max Payne 3 é um outro jogo que utiliza São Paulo como paisagem. Na história, Payne trabalha como detetive particular após toda a saga dos dois primeiros games e lida com ameaças do crime organizado local. Apesar de também retratar a pobreza e cenários pouco variados, como em Assassin's Creed 3, aqui o trabalho foi elogiado, pois o game trazia uma visão bem realista dos fatos e personagens. Até hoje é considerado um dos melhores títulos de ação da geração do PS3 e Xbox 360. Dá logo! Da puta! Valeu! Street Fighter V é um caso bem curioso. Além de ter uma lutadora brasileira em seu elenco, a Laura, o título também apresenta um cenário inspirado no Rio de Janeiro. O visual é todo bem caricato. No lugar do Cristo Redentor, por exemplo, há uma taça de futebol. Além disso, há tucanos e vendedores de frutas espalhados pelas ruas. Ao menos é possível notar uma espécie de reprodução bem fiel. O lugar é ponto turístico na cidade carioca. Call of Duty Modern Warfare 2 é mais um game que utiliza o Rio de Janeiro como cenário. Há uma missão inteirinha que se passa na cidade, com agentes especiais do exército norte-americanos caçando bandidos, incluindo traficantes de locais de drogas. Ao contrário de outras representações desta lista, o Rio está muito bem retratado em termos de visual. As favelas são fiéis e há deslumbrantes de pontos turísticos, como o Cristo Redentor. Apesar de toda a violência, o público ficou satisfeito com este mapa, que também estava disponível no multiplayer. Counter-Strike 1.6 é um exemplo não tão recente, mas ainda assim é importante. Tem um dos seus mapas mais famosos no Rio de Janeiro, o popular CS Rio. Fez a fama e também a infâmia do jogo de tiro da Valve no Brasil. Criado por fãs, este mapa é ainda um dos mais jogados nas partidas online, assim como era na época de ouro das LAN houses. O CS Rio se passa em uma favela carioca, com algumas reproduções bem fiéis, a exemplo de casas mais humildes, bares, campos de futebol, tudo para dar o tom certo aos conflitos que infelizmente também existem na vida real.